terceiro ano? Vamos lá para a nossa aula de ciências, que eu sei que vocês gostam dessa aula, né? Então vamos lá. A nossa atividade de hoje está na página 30. É cuidados com o solo. Nós já estudamos tipos de solo, não foi? Como devemos conservar o solo. Agora tem os tipos de solo, né? Não, os cuidados com o solo. Que cuidado nós temos que ter com o solo? Aí, antes, claro, né? Nós vamos fazer uma precezinha agradecendo ao Papai do Céu, né? Que é muito importante. Que diz assim: Papai do Céu, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Amém. Isso é muito bom, né? Agradecer ao Papai do Céu por tudo que Ele tem feito para mim, para você, para sua família, né? Importante? Então, vamos lá. Isso também, essa oraçãozinha, você pode fazer também à noite antes de dormir, né? E na hora que for realizar sua atividade, você faz a prece, agradecendo ao Papai do Céu por você estar ali naquele momento, realizando sua atividade com saúde, sua família com saúde, tendo sua alimentação boa todo dia. Isso tudo devemos agradecer ao Papai do Céu, ok? Vamos lá. Aí ele diz, cuidados com o solo. Então ele diz que a vida dos seres humanos e dos outros seres vivos dependem do solo. Todos nós dependemos do solo, não é verdade? Conheça algumas atitudes que contribuem para a conservação desse elemento, chamado solo, que diz assim: uma das mais importantes medidas para a conservação do solo é preservar sua cobertura vegetal, né? Preservar. Evite o desmatamento, as queimadas. As raízes das plantas ajudam a evitar a erosão, ou seja, aqueles buracão, aqueles desbarrancamento, né, de terra. As raízes das árvores evitam isso. E ao caírem, as folhas transformam-se em adubo, desenvolvendo nutrientes no solo, né? Aí ele diz, dar preferência ao consumo de vegetais orgânicos, vegetais que não necessitam de agrotóxico, né, para se plantar. Até porque, além de fazer mal para a nossa saúde, o alimento que comemos, ainda tem o solo que prejudica, né, o agrotóxico, prejudica o solo. Consumo de vegetais orgânicos, de agricultores que não utilizam agrotóxicos em suas plantações, ajuda a evitar a poluição do solo por essas substâncias. Se houver espaço disponível, também é possível cultivar uma horta no quintal. Quem tem quintal aí, gosta de plantar, pode cultivar uma horta no seu quintal também, tá bom? Aí ele diz assim: fazer a própria horta é uma ótima maneira de não incentivar os produtores que utilizam agrotóxicos em suas plantações. Por quê? Os agrotóxicos, além de fazer mal para a nossa saúde, faz mal para os seres vivos que vivem embaixo do solo, porque quando a água entra no solo, vai matando os seres vivos que lá vivem, né? Aí ele diz: os restos de alimentos podem ser aproveitados para fazer adubo natural. Outra maneira de evitar a poluição do solo é separando corretamente o lixo doméstico, destinando o lixo reciclável para reciclagem e transformando o lixo orgânico, resto de alimentos, em adubo. Esse adubo pode ser utilizado na reposição de nutrientes do solo em uma horta, por exemplo. Aí aqui ele mostra resto de alimentos, né, que servem de adubo para as plantações. E com isso aqui não precisamos usar os agrotóxicos nas plantações. Temos alimentos saudáveis, tá bom? Aí nós temos aqui um nome chamado compostagem. É um saiba mais. Compostagem é a transformação de restos de alimentos em adubo. Aí esse adubo, chamado de composto, pode ser colocado no solo, onde fornece nutrientes às plantas, tá?
de forma natural. A compostagem pode ser realizada com ou sem a utilização da minhoca. Observe como funciona uma composteira. Então ele diz que a compostagem pode ser feita com ou sem as minhocas, tá bom? Que produz os humos, né? Aí aqui ele diz como é que faz a compostagem. Primeiro, número 1 aqui, ó. A composteira geralmente é feita de 3 caixas que ficam empilhadas umas sobre as outras. As caixas do meio e de cima têm pequenos furos na base para a passagem de minhocas e do chorume. 2. A composteira deve ficar sempre tampada para evitar a entrada de animais. 3. Na caixa de cima são colocados restos de alimentos, como cascas, folhas e outros resíduos vegetais. Nela também há minhocas que realizam a decomposição desses restos de alimentos, transformando-os em adubos. As minhocas circulam entre a caixa de cima e a do meio, porque ele diz que pode ser usado a minhoca ou não, tá? Então aqui nesse caso, nessa compostagem, eles estão usando a minhoca. 4. Quando a caixa de cima ficar cheia, ela é passada para o meio. O humus produzido na caixa do meio se torna adubo natural para as plantas, tá? O processo de decomposição realizado pelas minhocas resulta na produção de um líquido chamado de chorume, que pode ser utilizado como adubo e pesticida, produto que afasta as pragas. Olha só que interessante e legal de saber, não é verdade? Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vocês fiquem com Deus e deixo essa frase que diz assim: mesmo de longe, sei que vocês continuam brilhando, tá? E assim eu penso que vocês estão brilhando, realizando as atividades de vocês. É assim que a tia quer ver vocês, brilhando, ok? Boa aula para vocês e até mais. Oi, capitães do empreendedorismo e educação financeira. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos começando mais uma aula de empreendedorismo e educação financeira, continuando aí com o nosso tema. Você sabia que lugares diferentes possuem moedas diferentes? Vamos realizar alguma atividade aí no nosso caderno, tá bom? Sendo que nós precisamos colocar a data, abrindo o caderno, escreve aí empreendedorismo e educação financeira e a data de hoje, que é 30/9, tá bom? Mas antes a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o real, observando aí que até 1942 o Brasil utilizou aí o mesmo sistema monetário de Portugal, tá bom? Que eram aí os réis. Não eram reais, eram os réis, tá bom? E aí foi trocando algumas moedas após essas 7 trocas, aí entre o cruzeiro e o cruzado, aí que o real se tornou aí a moeda oficial em 1994. Então, se você entrar no plantão, eu vou perguntar aí quando que começou o real ser a moeda oficial? Em 1994, você tem que me responder, não é? E aí foi com exatamente o Plano Real que a moeda do real se tornou a moeda oficial, ok? E aí há várias especulações sobre as razões do nome. Uma delas é por trazer uma associação positiva, o que é real na nossa vida. E aí tem aí a nossa moeda de real, ok? Aqui eu trouxe para vocês a dólar, né? A moeda dólar, que ela é muito conhecida aí no mundo afora, sendo aí a moeda oficial dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, ilhas. Corta essa parte. As ilhas Fiji, Nova Zelândia e na Singapura, entre outros países, tá bom? E essa moeda ela ficou popular, começou aí a circular pela Europa e acabou sendo aí encurtada para thaler. Nos países nórdicos passou a ser chamada de daler e na Eslovênia de tola. A
até que esse nome foi se adaptando, né? Primeiro ela começou chamada de Thaler primeiro, né? Depois Daler, depois Tola e agora ela virou aí o dólar e atualmente nós utilizamos aí o dólar aí ao mundo afora, é uma das moedas mais conhecidas do mundo. Então se eu perguntar de vocês aí no plantão, qual é a moeda mais conhecida do mundo, você vai ter que me responder aí que é o dólar, ok? Agora nós temos aí uma atividade para realizar no nosso caderno, sendo que você tem que realizar aí uma pesquisa, tá bom? De uma moeda, qualquer moeda que você escolher aí, você vai pesquisar sobre ela e realizar aí um pequeno texto histórico, igual os que eu apresentei aqui para vocês sobre o real e sobre o dólar. Não precisa ser muito grande, umas 5, 6 linhas tá ótimo, é só para vocês terem um conhecimento a mais aí sobre outra moeda, tá bom? Destacando aí os países que a utilizam. No caso do dólar eu destaquei, do real não. Mas aí se você escolher uma moeda em que existem várias, que são usadas em vários países, você tem que pôr. Agora se você escolher uma moeda que só é daquele país, só funciona naquele país, é a moeda daquele país, então você não precisa colocar outros países, porque não existem outros países que utilizam essa moeda, tá bom? Então façam aí esse texto histórico e no plantão eu vou querer saber um pouquinho aí sobre essa moeda que você escolheu para pesquisar, tá bom? Vamos concluindo aí a nossa aula de hoje, onde nós falamos aí sobre algumas moedas. Foi a moeda do real, que é a que nós vivemos, faz parte da nossa vida. E também aí falamos sobre a dólar, que ela é o que mesmo? Ela é a mais conhecida aí do mundo, né? E aí falamos um pouquinho da história de cada uma delas. E vocês aprenderam aí também a história de mais uma que vocês vão me contar no plantão, tá bom? Aqui tem uma atividade lá do dia 16/9. Lembra que eu passei uma atividade para vocês realizarem? O Breno Henrique do 3º ano B fez aí a atividade, destacando aqui as moedas do Brasil, a moeda da China, da Itália e da Bolívia. O que ele usou aí como produto? Foi a água. Uma coisa que nós vamos observar aqui que o da Itália, lá na Itália com 5 euros, ele consegue comprar mais água do que aqui no Brasil, do que na China e do que na Bolívia, tá bom? Ficou bem linda a sua atividade, a tia gostou muito, viu, Breno? Os demais que fizerem as atividades desse jeito, tira uma fotinha, manda pra tia Iraci ou pra tia Cris, elas vão me encaminhar e eu vou estar trazendo aqui para mostrar para os outros colegas, tá bom? Não esquece! E é isso, gente, até a próxima aula. Tchau, tchau! Olá, e aí, tudo bem com vocês? Cara, tô com muita saudade de todos vocês e espero que a gente possa se ver o mais rápido possível, né? Torcer para essa vacina desse vírus, né, que afetou o mundo todo e a vida de todo mundo, e que venha sair logo a vacina, que é para nós podermos nos encontrar o mais breve possível e ter a nossa aula presencial, nossa aula prática, e botar tudo isso que você está aprendendo agora na teoria, né, no vídeo aqui, em prática com os seus amiguinhos, porque a gente fazer essas atividades só é uma coisa, agora fazer com um grupo, né, sai muito mais dinâmico, né, com todo mundo ali fazendo ali o seu som, os seus ritmos, né, agora que você está muito mais músico do que antes, né? Bom, aqui quem fala é o professor Otávio Fernandes, professor do Instituto Alencar Freitas. E hoje eu vou trazer aqui uma explicação para você, né? Uma aula sobre altura. Eu creio que você já deve ter até visto alguma aula parecida assim minha, mas hoje eu vou trazer um exemplo totalmente diferente para você entender o som da altura, né? O que significa a altura? Né, que muita gente confunde a altura com aquele volume, né? Aqui tem uns pontinhos aqui com aquela bolinha que tem um pontinho que tem aqui máximo e aqui mínimo. Então muita gente confunde a altura com o volume, né?
E na realidade não é, ok? O volume não é altura, ok? O volume não é altura. Então muita gente confunde na música, né, a altura com o volume. E eu vou falar para vocês que não é só as pessoas leigas que confundem. Não há problema nenhum em confundir, ok? Mas tecnicamente falando não é. E existe até músicos também que confundem, né? Fala erroneamente essa parte da música. Mas eu vou explicar para vocês que a altura, ele é um som. Quando grave, as ondas sonoras dele ela é assim, ok? Vou colocar aqui. O som grave, ela é dessa forma. E o som agudo, nós estamos falando de altura. As ondas sonoras são assim, ó. Olha a diferença. Então, quando nós falamos de altura, nós não estamos falando de volume, né? Nós estamos falando de intensidade. A altura significa que é um som agudo e um som grave. Ou seja, quando nós estamos numa escada, quando nós estamos subindo uma escada, então nós estamos indo para o alto, ok? Então aqui é baixo, a parte baixa da escada, e aqui é a parte alta da escada. Então você começa a subir degrau por degrau. Então você está numa altura diferente. Quando eu estou aqui, eu estou numa outra altura diferente, ou seja, a parte baixa e aqui a parte alta. E também existe a parte média. Então aqui é a altura baixa, aqui é a altura média, aqui é a altura alta. Ou seja, quando na música nós começamos aqui com o dó começa na parte baixa, o ré, o mi já está na parte média, o fá, o sol e o lá já está na parte alta, ou seja, do grave ele vai ficando agudo. Agudo. Grave. Isso aqui se chama altura. Quanto mais eu subo a escala, que é uma escada musical, mais agudo ela vai ficando, mais fino o som fica, ok? Então, isso se chama a altura, que não tem nada a ver com o volume do rádio, do toca-fita, do som do carro, não tem nada a ver, certo? Essa é a diferença técnica entre isso. E eu vou mostrar para vocês um exemplo agora de som grave e de som agudo. Então você pode identificar esse tipo de som, para você entender a diferença de altura, das alturas grave e agudo. Vamos a esse som. Que som é esse? Esse som é grave ou esse som é agudo? Será que você conseguiu identificar que som é esse? Será que esse som é grave? Será que esse som é agudo? Será que a altura é baixa? Será que a altura é alta? Você pode identificar o animal, o som de onde saiu, que é um leão. Agora, será que o leão tem o rugido grave ou o rugido agudo?
Vamos ver a diferença para outro animal. Esse passarinho, ele é muito bonitinho e o nome dele é bem-te-vi. Você consegue detectar se o som que ele emite é grave ou é agudo? Se você tentar imitar o som do leão e o som do bem-te-vi, você vai ver uma diferença enorme de altura. E às vezes o som do bem-te-vi você nem consegue tirar. Por exemplo, eu que tenho a voz num tom grave, eu dificilmente vou conseguir imitar o som do bem-te-vi, porque ele é muito alto, então ele é muito agudo, ou seja, numa escala, o som do leão está aqui, no degrau baixo, ou seja, grave. Nessa escala, o som do bem-te-vi está aqui. Alto, agudo. Olha a diferença da altura. Então, a minha tonalidade de voz, ela está entre esses aqui, ó, grave e médio. O agudo, muito dificilmente eu vou conseguir tocar, por isso que nem todo mundo consegue cantar certas músicas por falta de capacidade de alcançar as notas, ou seja, a altura da nota. Não é cantar forte que vai fazer você alcançar a nota. Tem muita gente que não consegue tons altos porque o tom dele é baixo, ou seja, ele tem que modificar toda a música para que ele possa cantar. Por isso que muita gente desafina na hora de cantar, por não conhecer a sua capacidade musical, de tom, de alcançar as notas. Quando você conhece essa capacidade de alcançar as notas e você muda o tom da música, você consegue cantar qualquer música. Então, nem todo mundo é cantor. Qualquer pessoa pode cantar. É só conhecer a altura que você pode alcançar. Eu conheço a minha. Média e grave. Então, as músicas que eu vou cantar, mesmo que seja alta, eu transfiro para médio. E isso me faz alcançar as notas e tocar as notas afinadas. Ok? Por isso que muita gente pensa que não pode cantar, porque não conhece esse detalhe da altura e pensa que que a altura é a parte forte. Eu vou cantar alto para ver se eu alcanço. Mas na realidade ela não está cantando alto, ela está cantando forte. Ela começa a gritar, começa a dar uma tonalidade para poder alcançar a nota, e às vezes ela nem tem capacidade de alcançar e acaba não alcançando, e assim acaba desafinando e ela acaba desanimando nessa área, ok? Então, eu espero que tenha tirado essa dúvida, né? Ou se, nunca tive dúvida sobre isso, mas isso me mostrou um caminho, isso me ensinou bastante, e agora eu posso alcançar as notas se eu transferir o tom. Beleza? Então, um beijão para você, um abraço virtual e até a próxima aula. Tchau, tchau!